tudo bem? Está começando mais uma edição do Além da Notícia, o espaço em que a informação vai além da superfície e você entende o que realmente está por trás dos fatos. Eu sou Bruno Araújo e a partir de agora te convido a mergulhar nos bastidores da política e da economia e, claro, dos acontecimentos que impactam diretamente a sua vida. Fique com a gente, porque aqui a notícia não para na manchete, ela vai além. E eu quero começar o Além da Notícia de hoje com uma pequena comparação aí de um fato curioso que a gente viveu recentemente na política do Rio Grande do Norte, com um jogo que você, adulto ou criança, muito provavelmente deve conhecer. O milenar Pedra, Papel e Tesoura. Uma das formas mais simples de explicar que não há força, dureza, maleabilidade ou destreza que não possa ser vencida. Basta, para isso, encontrar o antagonista correto. Não há forma perfeita, não há imperfeição mortal, todo e qualquer um é passível de derrota. Mas na política, essa lógica parece por vezes ser esquecida. Quando um agente público passa a adotar um discurso de superioridade permanente, ele se coloca em um Olimpo imaginário, distante da realidade e relega aos demais a vivência terrena. E é exatamente aí que mora o risco. Recentemente, o senador Stevenson Valentim, pré-candidato à reeleição, afirmou que coronéis da Polícia Militar não fazem nada e recebem dinheiro fácil. A declaração por si só já é forte, mas ela ganha outro peso quando observamos o histórico recente de comunicação do parlamentar. Uma rápida visita às suas redes sociais revela um padrão: a exaltação constante da própria figura, alimentada por uma base de apoio fiel e muitas vezes pouco crítica. Esse ambiente cria o que se pode chamar de bolha egóica, um espaço onde o aplauso é permanente e o contraditório praticamente inexiste. E dentro dessa bolha, o risco de ultrapassar limites aumenta, e muito. O resultado são os chamados sincericídios, declarações impulsivas, carregadas de convicção, mas desconectadas das consequências políticas que podem gerar. E a reação veio como quase sempre vem. Em nota dura, a Associação dos Oficiais Militares do Rio Grande do Norte respondeu ao senador com palavras igualmente contundentes, classificando como um dos piores oficiais da história recente da instituição. Além, claro, de questionar sua trajetória e postura enquanto integrante da corporação. Aqui, a analogia inicial volta a fazer sentido. A pedra foi lançada e o impacto gerou reação de igual intensidade. Não nas redes sociais, onde o ambiente costuma ser mais controlado, mas no mundo real, onde as instituições têm voz, memória e capacidade de resposta. E aí é esse talvez o ponto central. A política não se sustenta apenas no aplauso fácil ou na validação digital. Ela exige equilíbrio, responsabilidade e, sobretudo, consciência que toda ação produz efeitos, muitas vezes fora do controle de quem a provoca. Ainda não se sabe quantas outras pedras serão lançadas ao longo desse processo eleitoral, mas se forem muitas, é possível que o papel que envolve não sirva apenas para conter o impacto, mas também para enxugar eventuais lágrimas de arrependimento por uma derrota construída com as próprias mãos. Porque no fim das contas, a regra é simples e ela continua valendo inclusive na política. O papel sempre ganha da pedra. A ampliação da licença paternidade no Brasil agora está prevista em lei. Marca um passo importante, ainda que tardio, na tentativa de equilibrar responsabilidades dentro da família e atualizar a legislação trabalhista à realidade contemporânea. Hoje, o país ainda convive com um modelo claramente desigual. Mães com meses de afastamento garantido e pais, em regra, limitados a apenas 5 dias. A nova lei não corrige completamente essa distorção, mas inicia um processo gradual de mudança. Em 2027, passaremos para 10 dias. Em 28, 15 e, finalmente, em 2029, 20 dias de licença paternidade. É pouco? Ainda é. Ao menos é mais do que tínhamos e, sobretudo, um sinal de mudança de mentalidade. Não é apenas sobre o número de dias, é o reconhecimento institucional de que o pai também tem papel ativo no cuidado, no vínculo e na construção dos primeiros dias de vida de uma criança. A presença paterna, nesse período, não é acessória, ela é estruturante, tanto para o desenvolvimento do filho, quanto para a divisão mais equilibrada das responsabilidades dentro de casa. Outro aspecto relevante é que se a lei não se limita ao nascimento biológico, ela também contempla a adoção e guarda judicial
para fins de adoção, o que reforça o caráter mais inclusivo da medida. Isso é fundamental em um país onde diferentes configurações familiares são uma realidade crescente. Há ainda dispositivos importantes de proteção ao trabalhador, a vedação da demissão sem justa causa durante o período da licença e até um mês após seu término, que trazem uma camada de segurança que evita retaliações indiretas ao exercício desse direito. É um avanço significativo, especialmente em um mercado de trabalho ainda marcado por inseguranças e assimetrias de poder. A possibilidade de emendar férias após a licença mediante aviso prévio também merece destaque. Na prática, isso pode ampliar o tempo de convivência familiar em um momento extremamente sensível, sem impor custos adicionais ao empregador, além do que já estava previsto. Outro ponto interessante é a previsão de que a prorrogação da licença em casos de internação da mãe ou do recém-nascido também valem. Essa é uma medida de humanidade básica. Reconhecer que nem todos os nascimentos seguem o roteiro ideal e que, em situações adversas, a presença do pai se torna ainda mais necessária. Mas é importante dizer, essa lei resolve apenas parte do problema. O Brasil ainda está distante de países que adotam, por exemplo, licenças parentais mais amplas e equilibradas, muitas vezes compartilhadas entre pai e mãe. Aqui, seguimos com um modelo que ainda centraliza o cuidado na mulher, tanto do ponto de vista legal quanto cultural. Isso nos leva a uma reflexão maior. Políticas públicas como essa não são apenas sobre direitos trabalhistas, elas são instrumentos de transformação social. Ao ampliar a licença paternidade, o Estado não está apenas concedendo os dias de folga, está, na prática, incentivando um novo padrão de comportamento em que o cuidado deixa de ser visto como obrigação exclusiva da mãe. Por outro lado, é preciso acompanhar como isso será implementado na prática. Leis que ampliam direitos precisam vir acompanhadas de fiscalização, regulamentação e, sobretudo, de mudança cultural dentro das próprias empresas. Não basta estar no papel, é necessário que o trabalhador se sinta seguro para exercer esse direito, sem medo de prejuízos na carreira. A nova lei não é o ponto de chegada, é o começo de uma mudança mais profunda, se houver vontade política e social para ir além. E agora quero falar do Festival das Pesquisas Eleitorais que estamos vivendo e vamos viver nos dias que seguem até as eleições. Eu gosto de chamar de Pesquisa Palusa, um verdadeiro festival de levantamentos para todos os gostos, políticos, partidários, ideológicos, que fazem as claques e bases se movimentarem ao sabor desses números. Só para ter uma ideia, do início de 2026 até o dia 31 de março, já foram 12 pesquisas registradas, a maior parte delas já divulgadas. Na prática, é quase uma pesquisa por semana. Aferições realizadas por diferentes institutos, com metodologias distintas, por telefone, presenciais, todas tentando captar o humor do eleitorado naquele momento. Enquanto isso, os pré-candidatos entram em cena, promovem suas performances, buscam simpatia, testam discursos, tudo para tentar driblar as amarras da legislação eleitoral ou tentar, claro, desconstruir os adversários, isso com aqueles vídeos em cores apagadas, trilhas cinematográficas. E é nesse palco que os números dançam conforme uma música curiosa. Não há problema, e quero dizer isso de forma muito clara, nas pesquisas em si. Elas são ferramentas importantes, mas cabe aqui uma pergunta. Qual é, de fato, o objetivo de uma pesquisa eleitoral quando ela é divulgada ao público? Porque, não raramente, levantamentos sobre o mesmo eleitorado apresentam resultados bastante distintos. Isso gera dúvida, quando não uma desconfiança real sobre a pesquisa. A pesquisa, em sua essência, é um retrato, um recorte do momento em que ela foi realizada. Ela vai indicar tendências, posiciona candidatos, mostra quem está na frente, quem cresce e quem cai. Para os veículos de comunicação, funciona como conteúdo de alto interesse, informa, gera debate e, claro, engajamento. Para os candidatos, é bússola, orienta estratégia, aponta ajustes e revela caminhos, mas também pode virar instrumento de campanha, especialmente quando os números são favoráveis. E aí entram algumas variáveis importantes: a metodologia, a amostragem, a formulação das perguntas, pequenas diferenças que podem gerar resultados bem distintos. Padarias diferentes, pães diferentes. O cientista político e especialista em pesquisa de opinião, Geraldo Tadeu Monteiro, aponta que, embora as pesquisas tenham algum impacto, esse efeito é limitado. Segundo estudos conduzidos por ele, cerca de 5% dos eleitores podem mudar de voto ao perceber que seu candidato não tem chances reais.
É um número pequeno, mas não é desprezível. E aí surge a questão: em um cenário de bombardeio de pesquisas com divulgações quase semanais, esse efeito pode se ampliar? E mais, em uma eleição apertada, esses poucos pontos podem decidir o resultado? A resposta não é tão simples, mas o risco existe. Por isso, fica aqui uma sugestão direta a você, eleitor. Acompanhe, observe, compare, questione, mas acima de tudo, não terceirize a decisão. Pesquisa mostra a tendência, não determina o destino. No fim das contas, o voto não é estatístico, é pessoal. E ele deve ser baseado naquilo que você acredita ser melhor para o seu estado. Não permita que os números escolham por você. E agora, depois de falar um pouquinho sobre pesquisa eleitoral, nós vamos conversar no próximo bloco com Jean Nunes, secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral, que vai falar sobre esse calendário das eleições, essas migrações que a gente viu acontecer ao longo das últimas semanas, o que é que pode, o que é que não pode. Uma conversa nesse início do ano eleitoral para a gente ficar melhor informado. Então, espero você no próximo bloco do Além da Notícia. Olá, estamos de volta com o programa Além da Notícia e eu estou aqui para conversar com o secretário judiciário Jean Paiva Nunes. Ele vai falar um pouquinho sobre esse momento que a gente vive em relação aos processos eleitorais, aos prazos, especialmente os desafios da justiça eleitoral de confrontar o mau uso da tecnologia, por exemplo, como o uso de IA, de deepfakes. Então, vamos agora a esse bate-papo com o Jean. Jean, seja muito bem-vindo ao Além da Notícia. Olá, Bruno. Estamos à disposição para esse bate-papo. Jean, a Justiça Eleitoral teve uma série de ações realizadas ao longo dos últimos anos, inclusive com o objetivo de combater o mau uso da tecnologia e desaguando recentemente numa nova legislação, especialmente naquilo que se refere ao uso de inteligência artificial, a aplicação de deepfake, que é aquele uso de uma imagem sobre outra para tentar iludir, né, ludibriar as pessoas. Quais foram essas mudanças e como isso deve impactar diretamente as campanhas? Os candidatos vão poder, por exemplo, utilizar a inteligência artificial nas suas campanhas? O que é que pode e o que é que não pode nesse cenário? Bom, vamos lá. A preocupação com o ambiente digital, Bruno, ele já não é de agora na Justiça Eleitoral, né? O uso intenso da tecnologia em nossas vidas também trouxe isso para o mundo eleitoral, né? Para o pleito 2026, a resolução de propaganda que disciplina as normas referentes ao uso de ferramentas tecnológicas, ela foi seguramente a mais esperada e a que foi objeto de mais discussão nas audiências públicas realizadas pelo TSE. Todas essas normas que saíram agora, elas foram objetos de inúmeras discussões, né, nas audiências públicas, né? Muitas sugestões foram acolhidas de modo a aprimorar essa legislação. O que a gente chama de ecossistema digital é um complexo de ferramentas que hoje está à disposição de toda a sociedade, né? Especificamente em relação ao uso de inteligência artificial, a normatização ela trouxe a obrigatoriedade de qualquer conteúdo que for produzido sinteticamente, ou seja, com o uso dessas ferramentas, ele ser rotulado. E o que é esse rótulo? É a informação dizendo que foi produzido por ferramenta de inteligência artificial, né? O grande desafio dessas normas é justamente a implementação, né? São muitas ferramentas à disposição de toda a sociedade. A norma tentou contemplar as principais formas de uso nas campanhas eleitorais, mas a gente sabe que a velocidade com que essas ferramentas se desenvolvem, elas dificultam a sua implementação. O que a gente pode colocar como a modificação mais relevante é essa que eu tinha colocado inicialmente, da rotulagem, né?
Foi colocado também que plataformas que usam inteligência artificial, elas não podem recomendar candidatos, mesmo que o usuário dessa plataforma requeira essa informação, não vai poder haver essa recomendação. O a Justiça Eleitoral, o TSE, no seu poder normatizador, criou uma janela em que será vedado a divulgação de qualquer conteúdo novo produzido por inteligência artificial. Essa janela é na parte final do Final processo eleitoral propriamente do dito. período eleitoral, 72 horas antes do pleito e 24 horas posterior, né? A Justiça Eleitoral, pensando nesse período ser o mais sensível de escolha da decisão do eleitor, e é um período também muito próximo ao dia do pleito, que dificulta uma resposta institucional a um eventual abuso, ela criou essa vedação, né, de modo a minimizar o que historicamente se tinha de bombas informacionais nesse período, né, nessas 72 horas que antecedia o pleito e até 24 horas depois. Passou também a ser exigido das plataformas um plano de conformidade, né, com a Justiça Eleitoral, de modo que elas têm que apresentar esse plano de como vão cumprir as normas, como vão cumprir as decisões, né? Também a resolução trouxe que perfis fakes, anônimos, né, eles vão ser banidos, né? Perfis automatizados serão banidos. Conteúdos em que já houve decisão judicial determinando sua remoção, eles não podem ser republicados nas redes sociais. Então, assim, essa preocupação com o ambiente digital, ela foi muito fortemente debatida, né? E são muitos dispositivos sobre esse tema, mas o que a gente pode colocar como principais novidades são essas, né? Especialmente a janela e a rotulagem de conteúdos produzidos por IA. Jean, uma outra pergunta que eu acho que conecta com essas alterações que foram feitas é: a Justiça Eleitoral tenta se adequar a essa realidade nova e muito rápida, com a qual a tecnologia tem se desenvolvido, especialmente a da inteligência artificial. Um ano atrás, um vídeo produzido com IA não tinha essa fidelidade que tem hoje a imagens reais. Mas eu pergunto, o TRE, o TSE de maneira geral, a Justiça Eleitoral de maneira geral, trata muito daquilo que está posto em perfis oficiais e muito na superfície do que circula na internet. E aquilo que circula, por exemplo, é produzido muitas vezes em bunkers de campanha que não são notados, não são registrados, e circula de maneira marginal, e aí eu falo marginal pelo fato de circular à margem das vias oficiais, nessas redes sociais e em grupos de WhatsApp, de Telegram, em outros instrumentos desses que fazem circular e alcançar as pessoas. Como é que o TRE e a Justiça Eleitoral construiu, eventualmente, um ecossistema para conseguir acompanhar a produção e a circulação desse tipo de conteúdo? Vamos lá, Bruno. São muitas informações nesse seu questionamento, né? Primeiro, do ponto de vista judicial, né? O processo eleitoral, ele tem seus, digamos, seus atores, seus players, né? E a vigilância, ela acontece em parceria com esses atores. Ou seja, os excessos, os abusos cometidos na propaganda, eles podem ser objeto de representação por todos os legitimados do pleito. Ou seja, partidos, federações, candidatos, Ministério Público Eleitoral. Então, o que você está dizendo de forma objetiva é que esses conteúdos que eventualmente favoreçam ou desfavoreçam candidatos podem levar à responsabilização não só de quem publicou, mas de quem é diretamente beneficiado por essa publicação, é isso? Exato. As representações, elas têm suas sanções previstas, né, nas normas da Justiça Eleitoral, né? Tem a sua instrução, né? E os envolvidos, né, quem representa, né, carrega ao processo as informações que ele dispõe, né? A gente sabe que hoje existe vigilância entre as campanhas, né? E a cada dia cresce o número de representações da propaganda no mundo virtual, né? Do ponto de vista do cidadão, a Justiça Eleitoral também tem um canal à disposição de qualquer cidadão, eleitor, né, em que ele pode fazer denúncias de propaganda eleitoral irregular. É um aplicativo chamado Pardal, né? O cidadão eleitor que se depara com uma propaganda eleitoral irregular, seja em que ambiente for,
ele pode fazer o vídeo, ele pode fazer a foto, né? E ele pode fazer essa denúncia nesse aplicativo e isso será direcionado ao Ministério Público, que é um dos legitimados a propor a representação perante o Poder Judiciário, de modo a fazer cessar imediatamente essa propaganda eleitoral irregular e, depois da instrução do processo, levar a uma sanção de multa, né? Ou, se for um abuso configurado, né, o uso abusivo das ferramentas de IA, ele também é um ilícito capaz de levar a sanções mais severas, né? Um candidato ele pode ser eleito, mas se ele tiver abusado de ferramentas de inteligência artificial após o processo judicial, ele pode sofrer a sanção de cassação, né? E aí eu lhe pergunto o seguinte: de alguma forma, a legislação e a justiça eleitoral podem dar pesos distintos no aspecto das punições ao abuso de conteúdo legítimo e de conteúdo produzido com IA, ou são tratados da mesma forma, têm o mesmo peso, e o que se vai observar é o dano causado? Bruno, a instrução processual é o que vai definir para o magistrado qual é o que há no processo, né? Qual o tamanho desse abuso, qual a gravidade desse abuso, de modo a definir qual sanção será aplicada ao infrator, né? Então, assim, é difícil a gente dizer sem um caso concreto. Em casos concretos, assim, a gente precisa esperar que ele aconteça, né? E ver o que tem no processo para apontar qual seria uma sanção cabível nele. Então vai depender do formato. O que é levado em consideração, de fato, é o dano causado por aquela ferramenta. Ou seja, se afetou a legitimidade do pleito, se afetou o equilíbrio da disputa, né? Se esse abuso do uso de ferramentas foi consociado com um abuso de poder econômico, se foi consociado com um abuso de poder político, depende muito dos fatos que estão no processo. A gente tende a usar a expressão de que a justiça eleitoral, ela, nessa batalha contra o uso indevido das tecnologias, tem corrido atrás do próprio rabo, porque a velocidade que a tecnologia evolui e que as pessoas passam a utilizar essas ferramentas de maneira a tentar beneficiar ou prejudicar os adversários, é mais rápida do que a própria justiça eleitoral consegue acompanhar. Ainda assim, é possível dizer que hoje a justiça eleitoral brasileira e do Rio Grande do Norte tem as ferramentas necessárias para garantir que o pleito seja majoritariamente justo? Bom, Bruno, a legitimidade de um pleito eleitoral, ela é uma corresponsabilidade de toda a sociedade, né? A justiça eleitoral ela está instrumentalizada do ponto de vista de normas, né, para agir nos abusos, né? E essa ação nos abusos, ela depende muitas vezes da atuação, da fiscalização dos atores processuais entre si, né? Há uma atuação administrativa, né? O TSE tem uma página disponibilizada no seu sítio, em que os vídeos que circulam, né, que são objetos de identificação que circulam, que se costuma chamar que viralizam, são investigados, né? Essa página tem uma parceria de uma série de entidades que fazem esse trabalho de verificação, né, de checagem desse vídeo, né? E isso é disponibilizado para toda a sociedade, né? E o poder de polícia dos juízes eleitorais em relação às campanhas nos diversos municípios, né? Mas muitas vezes depende de ser levado ao judiciário essas situações, né? A Justiça Eleitoral não tem como agir de ofício monitorando todas as redes sociais, né? Ela é um poder judiciário, ou seja, existe a inércia do poder judiciário, embora a Justiça Eleitoral tenha uma atuação administrativa, né? A gente disponibiliza canais, como eu te coloquei anteriormente, o aplicativo Pardal está à disposição de qualquer cidadão para denúncias tanto de propaganda irregular como compra de voto. Há a página do TSE na internet com a checagem de vídeos que viralizam nas redes sociais, e a Justiça Eleitoral está disponível para os legitimados ajuizarem as representações quando são identificados os abusos. Jean, como é que você consegue, diante desse cenário todo, estabelecer o papel da Justiça Eleitoral entre garantir a segurança do pleito e, ao mesmo tempo, atuar de forma a não cercear a liberdade desses candidatos se expressarem?
Isso. Esse é um tema sensível, né? As normas desse ano tiveram uma preocupação muito grande em assegurar a liberdade, né? A Justiça Eleitoral, ele, de certo modo, incentivou a propaganda no mundo real, né? Nas próprias palavras do ministro Nunes Marques, tanto que foi liberada a manifestação em espaços públicos, espaços universitários, espaços acadêmicos, né? Foi liberado a distribuição de propaganda em feiras livres, em vias públicas, desde que não afete a circulação das pessoas, nem afete a, não tenha financiamento de candidatos, nem de partidos, justamente para que você estimule essa propaganda também no, no mundo real, né? Em relação ao universo digital, a Justiça Eleitoral, como eu coloquei antes, ela está preparada para responder ao que for levado a ela em termos de abusos por parte de todos os legitimados do pleito, né? E aí, a gente está se encaminhando para o final do bloco e eu vou deixar uma pergunta que, muito provavelmente, é uma pergunta que é recorrentemente feita a diversos representantes da Justiça Eleitoral. Durante, especialmente a campanha de 2022, houve um questionamento permanente de um grupo político sobre a legitimidade e a segurança das ferramentas que compõem o sistema eleitoral e, consequentemente, desaguando nas urnas eleitorais. A minha pergunta para você me responder, Jean, no próximo bloco é: as urnas eletrônicas no Brasil, elas são seguras? O eleitor que vai lá depositar o seu voto na urna pode ficar tranquilo que aquela escolha ou aquelas escolhas que estão sendo feitas é a que vai se manifestar no resultado final do pleito? Essa pergunta vai ficar aqui no ar. A gente vai para o intervalo comercial e, na volta, Jean, secretário judiciário do TRE, Jean Nunes, secretário do TRE, vai falar um pouquinho sobre esse questionamento. Até a volta. Estamos de volta com o Além da Notícia. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui com o Jean Nunes, secretário judiciário do TRE. E aí, Jean, eu reitero a pergunta do bloco anterior: as urnas eleitorais brasileiras, elas são seguras? Bom, Bruno, 2026 nós completamos 30 anos de urnas eletrônicas, né? Então, ela não é uma aventura tecnológica da Justiça Eleitoral brasileira, né? Ela é um instrumento que está à disposição do cidadão desde então, e todo esse período jamais foi comprovado nenhuma fraude por uso das urnas eletrônicas, né? Eu não sou especialista em segurança da urna, né? Essa é uma parte mais ligada à tecnologia da informação, mas o que eu posso assegurar é: todo o sistema tem todo um processo de verificação, né, e de auditoria, que começa com a abertura do código-fonte da urna lá atrás, um ano antes do pleito, né? O TRE desenvolve, todos os tribunais desenvolvem, junto com o TSE, o sistema de auditoria de votação, que é você sortear urnas oficiais no dia da eleição, você fazer votações de cédulas, você fazer a digitação dessas cédulas na urna eletrônica, depois você contar as cédulas, apurar o papel e apurar o que está no sistema, conferir isso. E a gente tem feito isso em todos os pleitos e jamais houve uma divergência entre essas formas de auditoria que são implementadas. Fora que a urna eletrônica ela é uma máquina desconectada de rede, né? Ou seja, você não tem como invadir uma urna eletrônica porque ela não está em nenhuma rede, né? E na hora em que a votação começa, ele é impresso um boletim de urna chamado Zeresma, onde tem lá todos os candidatos com 0 voto, por isso que ele se chama Zeresma, né? E após a votação, assim que encerra, você emite o boletim de urna em várias vias. Uma via é colada no ambiente de votação, né?
outras vias são entregues aos fiscais, né, dos partidos políticos, de modo que você já pode começar a sua apuração a partir dali, né? Então, assim, a Justiça Eleitoral tem a convicção de que a urna eletrônica ela é um sistema seguro, né? São 30 anos já utilizando essa ferramenta, esse sistema, e ela tem todos os seus processos de verificação e autenticação colocados à disposição da sociedade, dos fiscais de todo esse processo, partidos, Ministério Público, todas as entidades que se habilitam para fiscalizar esse processo, tudo é aberto, tudo é transparente. Jean, a gente falou sobre essa questão da segurança das urnas e você tocou num ponto desse processo de auditoria e de conferência com cédulas nesse processo de auditoria. Eu queria entender direito como é que isso funciona e se esse processo de auditoria teria alguma relação com o pleito de muitos, não a maioria, mas de muitos, ao longo de diversas épocas distintas, da necessidade de se imprimir o voto. Qual a relação entre o que é feito em termos de auditoria e esse pleito que é manifestado em diversos momentos, até atribuindo a desconfiança sobre o resultado do voto e da urna? A Justiça Eleitoral vem aprimorando esses processos, né? Desde a eleição passada, que foi objeto de muita discussão, né? Sinteticamente, como é essa sistemática, aqui no Rio Grande do Norte, salvo engano, são 20 urnas sorteadas, né, para o dia da eleição. Essas 20 urnas são recolhidas dos diversos municípios, né, com apoio de instituições. Elas vêm para uma sala aqui do tribunal. Aí você tem um grupo de pessoas que foi selecionado para fazer essa sistemática, né? Todo o dia de votação a gente chama de auditoria de votação, de teste de integridade, ele é gravado. Em 2024, nós transmitimos pelo YouTube essa cerimônia inteira, o dia inteiro, né? De modo a você checar qualquer desvio que possa acontecer ali. Então, assim, a questão do voto impresso já foi objeto de inúmeras discussões, né? O próprio STF já se manifestou no sentido da inconstitucionalidade do voto impresso, né? E hoje a Justiça Eleitoral entende como satisfatório o seu procedimento de auditoria, né? Embora seja aberta a aprimoramentos a cada ano que se passa. A gente falou sobre a questão tecnológica da urna, mas um outro aspecto da tecnologia, e a gente falou no bloco anterior, é o fluxo de conteúdo que se tem em relação a vídeo, mensagem, prints, diversas coisas que, obviamente, não circulam ao léu, circulam em plataformas digitais. E aí você tem desde o WhatsApp ao Facebook, ao X, enfim, Telegram. De que forma a legislação hoje alcança também as plataformas que permitem, por exemplo, a circulação de vídeos que atacam urnas, vídeos que atacam candidatos? Elas são corresponsáveis por aquilo que circula de acordo com a legislação ou ainda é tratado de forma omissa essa participação? Além do plano de conformidade que eu coloquei no início, a norma de 2026 ela trouxe expressamente a responsabilidade solidária das plataformas pela circulação de conteúdos já objeto de decisão judicial de remoção, né? Então, elas têm que ficar bastante atentas a isso, de conteúdos com decisão judicial de remoção não podem mais ser veiculados. A responsabilidade solidária da plataforma está expressa na norma para 2026. E como é que o tribunal atua, por exemplo, para evitar que as pessoas, em meio a esse debate permanente sobre desinformação e fake news, façam com que candidatos utilizem de má fé para acusar terceiros e criar óbices jurídicos, dificuldades jurídicas contra adversários? Porque depois que é dada entrada no processo, isso é publicado, por exemplo, por um candidato, já o dano natural da acusação. Como é que o TRE atua nesse caso para, de certa maneira, evitar esse prejuízo para aquele que eventualmente está sendo alvo de uma calúnia, por exemplo? Bom, Bruno, existem as questões cíveis, né, dos processos cíveis, que vai determinar a remoção de conteúdos, mas existem também as implicações criminais. Quem de má fé quiser circular conteúdo
é, ofensivo, né, que cometer calúnia, difamação na propaganda, são crimes tipificados na legislação eleitoral. Ele pode ser objeto de um processo criminal, né, e sofrer sanções previstas na legislação criminal. Uma das coisas que, e aí mudando um pouquinho do viés da nossa conversa, saindo um pouco da discussão sobre a tecnologia e as suas implicações a partir do seu uso, queria falar um pouquinho agora das regras propriamente ditas desse período de pré-campanha. A gente vive um período de pré-campanha, mas durante esse período você tem o período de migração entre partidos. Uma das coisas que tem movimentado muito o debate político é pessoas que têm mandato e que decidiram, por questões de chance de vitória, migrar para uma outra legenda. E aí a gente tem a legislação da fidelidade partidária, que exige que, em algumas situações, o candidato não pode trocar de partido sob pena de perder o mandato que possui, em outras situações ele pode transitar. Explica para a gente um pouquinho, Jean, sobre essas diferenças e o que de fato pode acontecer no caso de um candidato que está num partido, não tem a janela à sua disposição e ainda assim quer fazer esse movimento. O que é que pode acontecer? Bom, Bruno, essa é uma discussão que vem já de um certo tempo, né? Desde 2007 que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o mandato proporcional, ou seja, aquele de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, ele pertence ao partido, né? E a partir de 2007 o TSE regulamentou essa figura da infidelidade partidária, né? A resolução 22.610 de 2007, onde ela traz situações que configuram justa causa para desfiliação, né? A grave discriminação pessoal dentro do partido, o desvio reiterado do programa partidário por parte do partido. Então, essas são, sinteticamente, causas que justificam a desfiliação sem que o mandatário corra o risco de perder seu mandato por infidelidade partidária, né? Também é justa causa de desfiliação o que a Lei 13.165, lá de 2015, trouxe, chamado de janela partidária, janela de migração partidária, que inclusive já estamos dentro do período. Só que essa janela ela é restrita aos cargos que estão em disputa no pleito que se avizinha. Ou seja, para 2026, a janela contempla os cargos de deputado estadual, deputado federal e deputados distritais, que não é aqui, no nosso caso, no Rio Grande do Norte. Vereadores vão depender, que migrarem de partido, eles podem, né, eventualmente, ser objeto de um processo por parte da agremiação partidária e sofrer a sanção de infidelidade partidária, perdendo seu mandato, se ele não conseguir, ao longo da instrução processual, provar que tinha uma justa causa para desfiliação. A única razão que ele poderia fazer isso sem a perda do mandato seria a liberação, a anuência da legenda. Desta forma, ele pode sair... Se houver anuência, é uma das situações em que ele não corre o risco de se entende como uma justa causa implícita de desfiliação partidária. Em cenários como esse, a Justiça Eleitoral ela tem atuado de maneira rápida, Jean, no sentido Sim. de garantir que aquele indivíduo que deixou o partido para uma outra legenda, sem a anuência e sem ter as condições necessárias para que fizesse essa movimentação, ela tem sido rápida o suficiente para assegurar a perda do mandato, por exemplo? Bom, Bruno, estamos em um ano eleitoral, né? Estamos no que você falou de período de pré-campanha e nós temos uma série de prazos a serem observados, né? O prazo de filiação partidária, ele se avizinha, né? Você tem que ter filiação deferida pelo partido 6 meses antes do pleito, né? Que aí seria até o dia 4 de abril. 4 de abril. Então, assim, nós não tivemos até então muitos processos no tribunal, nem processo por parte de partido, requerendo o mandato de um eventual infiel, nem por parte de candidato requerendo o reconhecimento de justa causa. Nós tivemos poucos casos. Esses processos tramitaram com agilidade suficiente para liberar, eventualmente, o mandatário para se filiar a um outro partido, ou, no caso, nós até então não tivemos, para esse pleito agora, processos de partido contra candidato, né? E aí, ainda nesse assunto da celeridade com a qual a Justiça Eleitoral busca atuar, há diversos episódios em que prefeitos foram cassados, alguns no intervalo de tempo muito curto,
onde a Justiça Eleitoral conseguiu garantir, por exemplo, o direito daquele que foi o segundo colocado e ele acaba assumindo em função do mal feito durante o período eleitoral. Em relação, por exemplo, a um fato que é muito discutido e tem sido levantado em relação a 2 vereadores de Natal, o atual prefeito, que é o Paulinho Freire, e ao Álvaro Dias, que são acusados de abuso de poder político. A sua resposta sobre a pergunta não precisa ser necessariamente sobre este caso. Eu cito este exemplo para perguntar o seguinte: a Justiça Eleitoral, em situações como essa, de um pleito para outro, porque eu estou me referindo aqui a um caso que é investigado relacionado ao pleito de 2024. A Justiça Eleitoral, ela tem conseguido dar resposta em tempo suficiente para evitar que determinados indivíduos possam se valer das posições alcançadas a partir de uma eleição em que há uma acusação de abuso de poder político para buscar posições ainda mais altas? Tem sido sério o suficiente a justiça? Esse caso concreto de Natal, ele tramita perante o juízo ainda de primeira instância, nós não temos como opinar sobre Sim. ele, né? Não, é um processo que não sofreu ainda seu desfecho na primeira instância, né? Em relação ao pleito de 2024, alguns processos já sofreram decisões colegiadas, né, que é o momento a partir do qual já há a definição de eleições suplementares, ou seja, você não precisa mais esperar o trânsito em julgado dessa decisão, que só ocorre após o julgamento do TSE. Eu posso citar os casos de Ouro Branco e Itaú, onde nós já temos eleições suplementares marcadas para maio agora, né? Então, assim, a Justiça Eleitoral sempre se caracterizou pela celeridade nos seus julgamentos. É claro que o processo judicial, ele tem que se respeitar todo o contraditório, toda a ampla defesa, todos os princípios constitucionais que regem o devido processo legal. E muitas vezes isso delonga um certo tempo, né? Mas a Justiça Eleitoral sempre se caracterizou pela celeridade no julgamento. Esses processos são de absoluta prioridade na sua tramitação quando chegam ao tribunal. A gente falou muito sobre regras para os candidatos, sobre as plataformas, sobre prazos em diversas situações, mas tem 2 pontos que eu quero abordar em relação ainda sobre os candidatos. A questão da pré-campanha, né, que a pré-campanha vai até agosto, que a partir de agosto vai ter uma data específica em que a campanha começa de fato, e a segunda é sobre o eleitor. Primeiro, sobre essa questão da pré-campanha, Jean. Há essa questão objetiva de que na pré-campanha não se pode pedir voto. Mas e o que é que pode? Bom, Bruno, a pré-campanha, né, esse estreitamento do calendário eleitoral que ocorreu desde 2015, né, trazendo o período oficial de campanha eleitoral para a partir de 16 de agosto, né, fez com que surgissem essas figuras de pré-candidato e pré-campanha, né? A legislação, ela traz expressamente o que não configura pré-campanha, né? O que é vedado é o pedido explícito de voto, né? Mas é permitido você participar de debates, é permitido você participar de entrevistas, tal. E você tem que ter muito cuidado também com o que se chama de palavras mágicas, né? O pedido de voto não é somente vote em mim, né? Você tem o que a Justiça Eleitoral e a jurisprudência consolida como palavras mágicas, como apoie, me elejam, né? Ou seja, não é um pedido explícito, não é vote em mim, mas quando você pede apoio, né, você está correndo o risco de configurar aí um pedido explícito de voto ser objeto de uma sanção por propaganda eleitoral antecipada. E o que é vedado no período de campanha eleitoral também é vedado no período de pré-campanha, né? Se eu não posso fazer campanha em bens públicos no período oficial de campanha eleitoral, também não posso fazer no período de pré-campanha. Se eu não posso usar um outdoor no período de campanha eleitoral, eu também não posso usar um outdoor no período de pré-campanha. Para a gente encerrar esse nosso papo, Jean, eu quero perguntar e, ao mesmo tempo, solicitar, fala um pouquinho para o eleitor, quais são os principais cuidados que esse eleitor, que vai, daqui a alguns meses, à urna, deve ter para conseguir fazer a sua escolha de maneira tranquila, democrática. Não só isso, mas de que forma ele deve se comportar, por exemplo, para apoiar o seu candidato,
sem que ele possa ser enquadrado, de repente, num processo de campanha indevida, de pedido de voto inadequado, de pressão sobre um funcionário. O que é que esse eleitor precisa observar para viver um período eleitoral tranquilo e exercer seu direito democrático? Bruno, esse ano a Justiça Eleitoral se preocupou em consolidar para o eleitor um verdadeiro guia de todos os seus deveres, né? Seus direitos e seus deveres, né? A resolução 23759, ela traz um verdadeiro guia de como que o eleitor pode participar do processo político. Onde é que ele encontra isso? Isso está na página do TSE, ele pode abrir lá em eleições, ele vai encontrar todas as resoluções e vai encontrar a resolução 23759. Lá tem o que ele pode fazer em termos de propaganda, o que ele pode fazer em termos de financiamento, o que ele não deve fazer em termos de propaganda, né? Tem todo o seu conjunto de direitos, né? E também o seu conjunto de deveres, né? Então, Jean, uma última palavra para o eleitor, para as eleições desse ano de 2026. É provável que a gente aborde, mais perto do período eleitoral, outras questões relacionadas ao pleito. Mas de saída, o que é que você diria para o eleitor que vai para a urna daqui a alguns meses, para que ele faça essa escolha, exerça esse seu direito de maneira o mais legítima possível? Bom, primeiro, um recado importante para o eleitor, né? Nós temos o fechamento do cadastro eleitoral em 6 de maio. Né? O Rio Grande do Norte ele tem aí aproximadamente, até os números de fevereiro, em torno de 2.600.000 eleitores e tem em torno de 490 mil cancelados. Né? Então, assim, o eleitor que deseja, seja aquele jovem se alistar pela primeira vez, seja aquele que está cancelado por não ter comparecido à revisão biométrica, ter ficado 3 eleições consecutivas sem comparecer à votação, ou por outra situação relativa a processos judiciais, ele tem até esse prazo de 6 de maio para regularizar a sua situação, e é interessante que ele faça o mais rápido possível para evitar os dissabores de filas dos últimos dias. A Justiça Eleitoral coloca à disposição canais digitais hoje, o que facilita muito a vida do cidadão. Lá na página do TRE tem o autoatendimento, onde ele consegue encaminhar o seu atendimento, né? E o atendimento presencial que vai se dar somente até o dia 6 de maio. Né? Em relação à sua pergunta direta, né? O eleitor busque se informar nas diversas fontes que existem hoje à sua disposição. Né? E aí, como eu disse inicialmente, a responsabilidade pela legitimidade do pleito é de toda a sociedade. Vocês, veículos de imprensa, têm uma responsabilidade muito grande, né? Os órgãos públicos têm a responsabilidade institucional muito grande e o cidadão tem a sua responsabilidade no pleito, né? De buscar fazer sua escolha mais consciente, mais segura possível, isenta dos abusos, né? Isenta de interferências indevidas no pleito, para assegurar a sua participação de forma legítima em todo esse processo. Jean, muito obrigado pela presença, pelas informações. Eu acredito que quando a gente consegue trazer a justiça eleitoral e as instituições públicas para mais perto das pessoas, inclusive por meio de entrevistas elucidadoras como essa, a gente contribui para uma sociedade mais forte, para instituições mais fortes e, consequentemente, para uma democracia mais forte. Conversei agora há pouco aqui com o Jean Nunes, secretário judiciário do TRE, e agora a gente encerra o nosso programa, esse nosso bate-papo, e nos encontramos muito em breve, na próxima edição do programa Além da Notícia.